E o texto que nós vamos discorrer vai falar muito disso nessa ocasião, sobre a capacidade de nós como cristãos de desenvolvermos talentos e habilidades para fortalecer aqueles que estão na frente de batalha. Nós vamos usar, para nós pensarmos nessa ocasião, 3 personagens que estão registrados no livro de Êxodo, no capítulo 17, e nós vamos ler o versículo 12, Êxodo capítulo 17, o versículo 12 até o versículo 15. Nós vamos estar lendo esse texto para nós pensarmos acerca de uma igreja e uma estratégia de união. Diz assim a palavra de Deus: mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele se assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram as suas mãos, um de cada lado, e o outro de outro lado, e as suas mãos ficaram firmes, até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso por memorial em um livro, e repita-nos aos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Mas Moisés constituiu um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou o que o Senhor fará, que era contra Amaleque de geração em geração. Até o versículo 16 para a nossa meditação. Nós vemos o versículo 12 até o versículo 16, mas eu queria gastar um pouco do meu tempo pensando acerca do versículo 12. Sobre esses 3 personagens que aqui estão registrados na palavra de Deus, que nós podemos ver que havia ali 4 pessoas no meio dessa história. 3 estavam ali no monte: Moisés e seus companheiros, e Josué estava no campo de batalha. E nota-se que o texto diz que um estava ligado ao outro, porque se um fizesse algo, o outro continuaria a ganhar a sua peleja. Nós vemos ali aqueles 3 personagens. Só que em um dado momento da história, Deus manda que Moisés ficasse com os braços erguidos para que o povo ganhasse a peleja. Mas houve um momento em que, na sua fragilidade como ser humano, ele se cansou. Isso é natural, isso trazendo para a nossa vida cotidiana, isso acontece. Às vezes nós estamos travando batalhas espirituais, batalhas também materiais, e chega um momento que o nosso corpo físico ele se cansa, a nossa mente ela se fadiga, e nós não temos mais forças para estarmos de braços levantados para prosseguir em meio à batalha. Só que no meio dessa história nós sabemos que existem pessoas relacionadas a cada um de nós que são dependentes do nosso sucesso espiritual, da nossa vida espiritual, porque essas pessoas são codependentes. Nós vemos aqui que há mais 2 pessoas nessa história, juntamente com Moisés. A primeira que nós queremos pensar aqui foi Arão. Se nós formos olhar o convívio que Arão tinha com Moisés, nós vamos ver que ele era um dos seus, estava ali sempre perto para lhe apoiar. E no nosso dia a dia, de certo que a maioria que está aqui sempre tem alguém por perto para apoiar os seus objetivos, para incentivar as suas metas e desafios. E no contexto espiritual nós precisamos buscar que isso aconteça. Nós precisamos pensar a cada dia mais, buscar pessoas que nos apoiem no nosso pensar, no nosso modo de dirigir a nossa família, no modo em que nós vivemos no nosso trabalho, no modo em que nós dirigimos as nossas responsabilidades como cristãos. E a pergunta que eu quero deixar é a seguinte:
Será que nós estamos trazendo pessoas que estão dispostas a estar na frente da batalha, subindo no meio do monte, no momento de extrema pressão, de um povo que estava lá no meio do deserto, e de pressão maior ainda de um exército que estava a pelejar contra um exército muito grande e muito poderoso? E será que nós estamos nessa situação que Moisés estava? O mundo nos cobrando uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E às vezes nós passamos a nossa vida, o tempo passa, a nossa vida espiritual começa a se cansar, a se desmoronar. E aí é que entra as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos incentivadores em nosso ministério. E nós precisamos escolher muito bem quem são os nossos amigos, quem são os nossos companheiros. Porque nas horas boas, nas horas que vencemos, que nós temos força, que nós temos juventude, que nós temos energia para permanecermos com os braços erguidos. Ah, mas tem muito amigo, tem muita amizade, tem muita gente que incentiva. Só que começamos a cansar. É nesse momento que nós vamos ver os que estão ao nosso redor, os nossos irmãos que nos sustentam em oração, os nossos irmãos que nos sustentam com o cuidado, com o zelo, com o ânimo. O texto que nós vemos diz que ali estava Arão, um companheiro, um cooperador no falar. Lembra que quando Moisés foi chamado para liderar aquele povo, ele falou: eu não sei falar, mas eu peço que o Senhor envie pessoas que possam ter uma boa fala, uma boa eloquência, para ir lá perante Faraó e falar o que o Senhor quer. Eu não sei falar, mas eu preciso de um companheiro. Então nós aprendemos com esse texto que nós precisamos buscar companheiros de ministério, companheiros de jornada, companheiros de caminhada. Então, ali havia um homem de comunicação que estava ao lado de Moisés, que estava disposto a transmitir tudo o que havia de acontecer com o povo, levar o que o Senhor havia falado com Moisés até o povo, até a multidão, até o exército, a quem quer que seja. Ali, Moisés sabia que ele tinha um companheiro, um amigo para lhe sustentar a mão, um amigo para lhe dar boas ideias, bons conselhos. É interessante que o texto que nós vemos no versículo 12 fala que eles juntaram e foram lá e pegaram uma pedra, colocaram no lugar que Moisés estava e ele se assentou. Nesse momento nós vemos que aqueles dois homens, vivendo a dificuldade de Moisés, e colocaram uma solução. Moisés, você está com o corpo cansado, você precisa descansar. Vamos colocar algo aqui que possa te sustentar, para que você possa estar com os braços erguidos, para que a peleja não pare, para que o exército que está lá lutando não pare. Nós precisamos buscar pessoas que têm essa mesma iniciativa, que quando nós estamos fracos na fé, eles chegam e nos dão uma injeção de ânimo. Vamos, não vamos parar, a solução é essa, o caminho é esse. Nós precisamos ter essas pessoas por perto. A igreja, a instituição que nós estamos servindo a Deus, ela é um contexto em que há a mesma situação que está aqui. Alguém que está no campo, que está na frente da batalha, mas precisa de alguém para te manter. Se nós formos pensar no contexto geral, o exército precisaria de uma multidão, de um povo para lhe manter. Porque no meio da guerra não dá para cultivar, não dá para plantar, não dá para colher. Mas eles tinham um povo que zelava por aquele exército. E além de tudo mais, tinha um líder que zelava por aquele exército.
E nós vemos que ali a igreja, ela precisa se voltar, se preparar para ser como Arão, com os seus líderes, com os seus responsáveis, com os seus ministérios. Nós precisamos ser incentivadores na fé. Para cada irmão que tem uma responsabilidade dentro da igreja, nós precisamos ser como Arão e Hur. Do outro lado, nós vemos que ali havia um porém. Moisés precisaria estar com os braços erguidos para que Josué lutasse no meio do povo de Amaleque. E é interessante que havia ali uma relação de confiança entre aquele jovem mancebo, entre aquele jovem guerreiro com o seu líder. Havia uma relação de confiança entre ele e Moisés em Deus. No nosso lar, no nosso dia a dia, nós precisamos buscar essa relação de confiança com as pessoas que estão dividindo o nosso lar, com as pessoas que estão dividindo o lugar em que nós estamos. Nós precisamos ter essa relação de confiança para que possamos ser ali ajudados. Moisés confiou que aquele jovem iria lá no meio daquele exército, ele ia dar tudo de si. Por isso ele se esforçou ao máximo, com o seu corpo, com o seu espírito e com a sua dedicação em obediência a Deus. Nós precisamos vencer diariamente as nossas guerras espirituais. O mundo está aí repleto de guerras espirituais. E cada um de nós sozinho, nós somos para vencer uma guerra. Mas se nós somos uma igreja fortificada, uma igreja que tem a mesma visão de Arão e Hur, nós seremos mais do que um. Um grande exemplo de união, de cooperação, para que algo seja feito, para que algo pudesse ser construído, é o povo que de fato, um pouquinho antes da história que nós acabamos de ler, escravizava esse mesmo povo, esse mesmo Moisés, esse mesmo Josué, o povo do Egito, que através da escravização desse povo e através da união foi capaz de construir um dos maiores complexos da época de construção civil. Hoje os pesquisadores tentam decifrar uma outra maneira que os egípcios usaram para construir as pirâmides, para construir aqueles monumentos lá no meio do deserto. E a única alternativa que eles veem foi a união, a mutualidade, a organização que eles tinham com os seus escravos. E nós como igreja precisamos tomar esse exemplo. A organização, a união pode nos fazer da mesma forma que os egípcios construíram aquelas pirâmides com aqueles blocos imensos de pedra. Nós podemos construir um legado, construir algo muito mais grandioso que nós podemos imaginar. Nós precisamos nos unir agora, como aqueles homens se uniram. Havia uma união incrível ali, um zelo pelo que o Senhor havia colocado no meio daquele povo, para que eles pudessem vencer aqueles desafios. Era natural que o líder ele pudesse se cansar, mas a atitude que aqueles homens tiveram foram guiados por algo sobrenatural que os ensinaram a vencer aquele desafio. Nós vemos que aqueles dois homens, eles tiveram uma grande ideia quando tomaram a iniciativa de segurar os braços de Moisés para que eles não caíssem. Nós precisamos buscar como igreja
grandes ideias, grandes processos para que o Evangelho chegue às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos exercitar aquilo que está na nossa mente e no nosso entendimento como ferramenta para que possamos anunciar o Evangelho que está sendo colocado através da palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos buscar artifícios, maneiras que o Evangelho possa ser anunciado. Como nós podemos vencer a guerra espiritual? Nós precisamos desenvolver atitudes, atos, missões, objetivos para que possamos ganhar as histórias espirituais. Nós precisamos buscar projetos, buscar ajuda. Nós vemos ali que haviam 3 homens. Eu falei que era o homem da palavra. Arão era o homem da palavra, perdão. Moisés era o líder. E ali havia também um auxiliar. Um homem que, embora a Bíblia não diz qual era o seu talento, a sua responsabilidade no corpo de liderança daquele povo, mas ele era, na sua essência, um incentivador. Era aquele que, quando a conta estava quase acabando, o fio estava por um triz, nós estávamos quase perdendo a corrida, já estávamos campo atrás. Arão e Hur são aquelas pessoas que chegam: vamos, vai dar certo, vai acontecer da maneira que nós precisamos, vamos correr atrás do prejuízo. E às vezes nós, como pessoas, nós precisamos fazer isso com o nosso semelhante. Dizer que há ainda uma caminhada, há ainda um processo a ser vencido, e que nós somos capazes de vencê-lo. Depois nós vamos ver que há uma visão, há uma meta que não se terminou naquela noite. O texto que nós lemos fala que enquanto o sol não se pôs, aqueles homens continuaram com a mesma visão de vencer o desafio, vencer a meta, vencer aquela responsabilidade. Quando nós pensamos entre o sol e a lua, o dia e a noite, nós vemos ali a simbologia de um ciclo. E nós estamos vivendo um ciclo que começou na morte e ressurreição de Cristo Jesus, que está caminhando por um dia. Mas a palavra de Deus diz que um dia isso vai se findar. Um dia à noite as trevas vão se decair sobre o mundo. E ainda eu falo mundo não como globo, como terra, mas eu falo mundo como nação, como povo. Vai chegar um dia que Deus vai pegar os seus, aqueles que Ele colocou para que pudesse vencer, e vai dar uma trégua na batalha. Naquela ocasião, chegou-se a noite, e à noite não havia condições de se guerrear mais. Então Moisés já tinha cumprido o seu objetivo naquele dia, já tinha cumprido o seu objetivo naquela ocasião. Nós precisamos ter esse mesmo projeto. Nós precisamos cumprir o objetivo, que um dia vai chegar o pôr do sol. E esse pôr do sol espiritual é quando Cristo voltar entre as nuvens para buscar a sua igreja. E aí, sim, nós poderemos descansar da nossa responsabilidade como cristãos de anunciar o Evangelho. Nós vamos poder abaixar os nossos braços como pregadores, como cantores, como ministros da palavra, como líderes, como instrumentistas, como qualquer um que seja. Nós vamos deixar a nossa responsabilidade, mas até que Ele venha, nós devemos estar como Moisés, lutando para que
as futuras gerações possam anunciar o Evangelho, guardadas e protegidas pelas nossas intercessões. Nós precisamos estar atentos a isso, atentos a ser um suporte a quem precisa. Talvez você está vendo algum irmão, alguma irmã que está debilitada espiritualmente. Você precisa vestir a camisa de Uri e Arão, chegar perto dele. Vamos, a caminhada é grande, mas chegue ao final da jornada.